Olá, menina, estou aqui rapidinho gravando esse vídeo para mostrar para vocês o material que eu fiz para estar ministrando sobre a Reforma Protestante. Então, vai ser a história na lata. Essa lata de mucilon, e aqui eu escrevi Reforma Protestante, está até molhado ainda, tem que secar. E aí eu começo a aula perguntando às crianças o que elas entendem para o Reforma Protestante. Eu vou esperar elas falarem e depois eu vou explicar o conceito de cada palavra. Vou explicar que reforma é quando a gente muda a forma de algo, é refazer, modificar algo, né? E protestante é aquele que protesta. É quando a pessoa não está satisfeita com alguma coisa, ele começa a reclamar protestando sobre aquilo. Eu estou falando de uma maneira bem rápida, só para vocês entenderem. E a Reforma Protestante aconteceu há muito tempo atrás, contra a Igreja Católica na época. Um homem muito usado por Deus, que o seu nome é Martinho Lutero, ele não estava satisfeito com a Igreja Católica. Ele via que a Igreja Católica estava se enriquecendo muito. Ele via que a Igreja Católica começava a ensinar muitas coisas erradas para o povo. Então, ele teve o desejo de conhecer mais a Deus. Por isso, ele começou a ler a Bíblia Sagrada. E naquela época, a Bíblia era algo que poucos tinham acesso. Somente a Igreja Católica podia interpretar a Bíblia. E somente por eles, né, pela igreja, os padres, somente os padres que poderiam ler a Bíblia, eles acabavam ensinando tudo errado para o povo. E o povo era enganado. Muitas das coisas que eles ensinavam, né, não estavam de acordo com a palavra de Deus. E uma delas foi que eles cobravam o perdão de Deus, né? Para Deus perdoar eles, as pessoas tinham que pagar. Outra coisa que eles ensinavam errado é que eles começavam a vender pedaços de terra no céu para as pessoas. E aí vocês vão começar a falar um pouquinho, né, os erros que a Igreja Católica cometia na época. Mas Martinho Lutero, quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler em uma passagem que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ver que a Igreja Católica estava errada nos seus ensinamentos. Foi por isso que ele começou a protestar contra a Igreja Católica. E aí ele fez as 5 verdades. Deixa eu tirar aqui, ó. Calma aí. E ele criou as 5 verdades sobre a igreja. E a primeira é que somente a Escritura, ou seja, nós devemos crer naquilo que a Bíblia diz e nada mais além disso. Outra coisa que ele falou é que somente Cristo veio na terra, morreu pelos nossos pecados e nós podemos ter salvação somente em Cristo, que pela graça podemos ter salvação através da graça, é para todos, nós não precisamos pagar nada, apenas aceitando ao Senhor Jesus. E outra coisa que ele falou foi que somente pela fé, é pela fé em Deus que nós temos a vida eterna, a nossa salvação. E por último, somente pela glória. A Deus seja dada toda a glória e honra. E aí vocês podem, né, fazer mais coisas, explicar melhor, que foi bem resumidamente só para vocês entenderem como eu fiz, tá bom? Um beijo, tchau.